Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, você que está aí. Hoje o Café com Antônio Marcos é especial. Eu estou em Porto Seguro, ao lado de Luigi Rotuno, para poder bater um papo legal aqui no Café com Antônio Marcos. A partir de agora, no podcast Café com Antônio Marcos, Luigi Rotuno. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu estou em Porto Seguro, acompanhado de Luigi Rotuno, entendeu? Empresário, político, que vai bater um papo especial conosco hoje aqui no Café com Antônio Marcos. Luigi, seja muito bem-vindo ao podcast Café com Antônio Marcos. Olhando para aquela lente lá, me responda, quem é Luigi Rotuno? Quem é Luigi Rotuno? Luigi Rotuno tem 53 anos, casado, com 3 filhos, morando já há 23 anos no Brasil, naturalizado brasileiro, título de cidadão baiano, título de cidadão porto-segurense, empresário e empreendedor. Eu sempre faço a diferença um pouco dos dois. Antes era mais empresário, hoje sou mais empreendedor, isso significa que me tornei um pouco mais gestor e um pouco menos agressivo nas atividades empresariais. E administra um dos maiores grupos de turismo aqui do sul da Bahia, né, que é o Grupo Oratório. Hoje conta quase com 600 colaboradores. Quantos colaboradores mesmo? 600. 600 pessoas hoje têm emprego nessa região aqui porque esse grupo empresarial emprega. Olha, nós desenvolvemos praticamente essa região, né? Quando eu iniciei o projeto do Oratório, aqui em volta não tinha quase nada, né? Então você é pioneiro nesse segmento aqui de hotelaria. Nós somos o primeiro resort de Porto Seguro. É o primeiro resort. Nós somos... Só para te interromper aqui, só para esclarecer. Observe, é o primeiro resort de Porto Seguro. Pode continuar. E somos um dos 2 primeiros resorts all-inclusive, todo incluído, do Brasil. A gente introduziu essa forma de viajar com tudo incluído no mercado nacional. Então é um orgulho muito grande hoje de dizer que dos que iniciaram, só somos em 2 hoje, né, que ainda estão vivos, os outros tiveram dificuldade, e hoje você tem dezenas de hotéis e resorts com essa fórmula all inclusive. Foi um modelo a ser seguido, né? Foi implantado aqui na região, exato, que abriu as portas para o empreendedorismo nesse sentido desse mercado de resorts. Mas veja só, Luigi, eu queria te fazer uma pergunta trivial, né? Você, quem está nos ouvindo agora, nos vendo, nos assistindo agora, está vendo a sua forma de falar, né? A sua maneira de se pronunciar. Você é italiano? Qual é a sua origem natal? Então, meus pais são italianos, então eu sou italiano por descendência dos meus pais. Eu nasci em Luxemburgo, então tenho a cidadania luxemburguesa, onde eu morei 30 anos e agora moro aqui há 23 anos no Brasil. Então eu tenho essa dupla cidadania. Dupla cidadania. Você é um cidadão do mundo, seria isso? Sou, me considero cidadão assim. Do mundo, né? Eu gosto dessa globalização, eu gosto dessa ideia de entender que o ser humano, não importa de onde ele vem, o que conta é a índole dele, o caráter dele, e quanto ele quer ser devoto ao próximo, vamos dizer assim. Olha, não tem Café com Antônio Marcos, Luigi, se eu não servir um bom café. Eu vou lhe servir um bom café, tá? Porque eu quero entrar numas pautas aqui que não tem como não ser temperada com café, tá? Vou lhe servir aqui. Opa. É bom que brindou, né? Vou aqui, e aqui nós temos a possibilidade para quem é diabético, como eu que desenvolvi agora essa bendita pré-diabetes, né, tomar ou açúcar ou 0K, o adoçante aqui. Luigi, se você pode pegar esse seu café aí. Eu vou sem açúcar. Vai sem açúcar? Eu vou sem açúcar. Eu vou botar aqui o adoçante. Aprendi a tomar agora o café sem açúcar. Enquanto eu estou adoçando aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho sempre acompanhado nas redes sociais o seu envolvimento com as causas de Porto Seguro, que vão além do empreendedorismo. Exato. Porque o Luigi hoje é um cidadão de Porto Seguro que se envolve também com as questões de uma Porto Seguro melhor para todos. Sim. Uma Porto Seguro que não seja melhor só para o turismo, pelas praias, mas que seja também boa para o nativo. É o seguinte, a nossa filosofia de empreendedorismo é de empreendedorismo social. O que significa, em poucas palavras? É um tipo de empreendedorismo que enxerga o empreender como uma forma de você ter recurso para melhorar o mundo em volta de você. Então, nós não temos como finalidade ganhar dinheiro, o dinheiro não é a finalidade, ele é a ferramenta para melhorar a realidade em volta. Só
entendemos e acreditamos que só uma empresa se torna próspera se as pessoas que moram em volta dessas empresas também crescem economicamente, financeiramente, de nível de saúde e de educação. Então, essa sempre foi a filosofia do Latour, sempre foi a minha filosofia. Então, eu sou um fã de empreendedorismo social, dou palestras sobre isso. E é um modelo que poucos acreditam, mas veja bem, funciona. Funciona bem. Não há como você olhar só para você. Não pode ser um olhar único, né? Uniocentrista, tem que ser compartilhado, isso que você quer dizer. Nós temos uma visão holística do empreendedorismo, que é uma visão 360 graus. A gente parte, vamos dizer assim, do miolo, né, que é a empresa, aí você tem todos os colaboradores que estão em volta, esses são os primeiros que você tem que cuidar muito, muito bem, e daí você alcança todas as famílias e todos os vilarejos em volta. Exato, então, há essa necessidade, e o Brasil requer empreendedores com essa visão. Porque, de fato, os poderes públicos têm suas limitações, né? Não vou falar se fazem, se não fazem, mas acaba que o empresário ele acaba se tornando um pouco um poder público da população, porque quando o colaborador não consegue um atendimento médico, ele recorre a quem? É verdade. E está intrinsecamente ligado, é uma engrenagem. Exato. É uma engrenagem. O poder público e a iniciativa privada, uma independe, não vive solitária num universo criado para si. Uma depende da outra para poder fazer com que a coisa... Por exemplo, você precisa de infraestrutura urbana para poder o seu negócio sair bem, claro, né? O vendedor de um supermercado, uma loja, precisa de infraestrutura para que o comércio dele até tenha uma boa aparência para quem vem consumir ali. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu citei aqui a princípio, essa preocupação e esse olhar que você mencionou aí de 360 graus para as realidades de cada camada de Porto Seguro, de cada situação. Você tem a visão empreendedora, você é um empresário, você é um administrador de um grupo empresarial. Você é Luide, você tem um CPF, você tem um RG, você tem uma casa, você mora, você acorda, você dorme, e você convive com pessoas, de colaboradores, né? E esses colaboradores, participando desse processo seu, leva o sustento para a família, paga as contas, né? E você não chegou aqui e não ficou simplesmente tirando o que Porto Seguro tem para oferecer. A gente percebe que você quer devolver para Porto Seguro o bem que ela lhe fez. Seria isso? Entendeu? Pensa que durante a pandemia não desligamos ninguém. A gente manteve 498 colaboradores durante todo o período que o resort estava fechado. E mesmo na retomada, isso significa 14 meses a empresa no vermelho, e a maioria do tempo de porta fechada ou com ocupação muito baixa, e a gente não teve coragem de desligar os colaboradores. Pensando nas famílias, entendeu? Nas pessoas. Assim, eu sei, se você me pergunta, mas foi interessante financeiramente? Claro que não. Não existe. Mas, assim, humanamente falando, eu não teria nunca coragem de fazer algo assim, né? Com todo respeito para quem fez, mas a gente tem uma outra visão. Eu entendo que o Latour é uma visão diferente de administrar e temos muito orgulho disso, não só eu, quanto os colaboradores também. Correto. Deixa eu te falar uma coisa. Porto Seguro, vou fazer uma pergunta para você, nós vamos a um rápido intervalo, depois a gente volta. A pergunta que eu vou deixar no ar para você é o seguinte, Luide. Porto Seguro é uma cidade que cresceu, se desenvolveu, mas houve uma polarização política para lado, para cá, para lá e para cá, e Porto Seguro nunca teve ainda a oportunidade de ter uma gestão mesmo que pensasse em Porto Seguro como maior, como macro. Eu estou diante de um homem aqui que pode ser o futuro de uma Porto Seguro diferente. Você tem esse olhar macro para Porto Seguro? Esse olhar que contemple toda Porto Seguro, desde lá do Baianão, desde lá do Paraguai até Trancoso? Depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta. Como já eu falei, nós estamos com o Luide Rotuno, aqui em Porto Seguro,
com esse bate-papo, com esse Café com Antônio Marcos, conversando sobre ele e sobre seus planos, seus projetos e quem é Luiz Rotuno. E eu deixei, antes de sair para o intervalo, uma pergunta no ar, que era esse olhar macro de um homem que conhece a Porto Seguro, já não é de hoje, há 23 anos, vem vivendo essa realidade, né? Porto Seguro que vem se transformando. De repente, Luiz, faltou um olhar empreendedor para a gestão pública, empreendimento público, que contemple desde o Paraguai até Trancoso, que são dois universos diferentes. Caraíba, São Geraldo, Veracruz, o nosso município é gigantesco. Gigantesco, né? É uma metrópole ali concentrada em um espaço de terreno. Agora, se eu perguntar para você, o Luiz tem essa visão macro dessa Porto Seguro gigantesca, assim, nessa órbita de olhar para o Paraguai, olhar para Trancoso, olhar para a Orla Norte aqui, olhar para toda a Porto Seguro, de maneira que a Porto Seguro cresça e se desenvolva sem tirar em detrimento ninguém, jogar pessoas na exclusão, como nós temos lamentavelmente visto. Mas esse é o grande problema. O grande problema é que as políticas que a gente vem tendo, você utiliza o termo polarização, eu já uso o termo continuidade. Porque, independentemente do político de plantão, as políticas são as mesmas. Você não vê nenhuma inovação. Há 23 anos que vejo as mesmas políticas. A mesma ausência de políticas públicas. Você não vê absolutamente nada de diferente, nada de novo. Você vê gestores que trocam de cadeira, a cadeira é a mesma, né? Troca a pessoa que senta na cadeira. Que só muda a caneta. Não muda absolutamente nada. Você não vê nenhum projeto diferente. Assim, e o que eles acham que são projetos que são importantes para a cidade, eles são ínfimos. Ínfimos pelo tamanho do município. E, repito, é a mesma coisa que eu falei a nível de empreendedorismo. Você não pode desenvolver o município de Porto Seguro se você não pensa na periferia. Se você não olha o que tem em volta de você, como é que você vai desenvolver Porto Seguro? Porto Seguro só vai desenvolver se você envolve todo mundo. Se a população te apoia nas suas decisões. Não é o gestor que decide o que tem que fazer. Quem decide é a população. E sem o apoio da população, você não vai para lugar nenhum. Você vai criar uma série de embates, você vai impor suas ideias, você vai criar conflito, o conflito atrapalha a organização, atrapalha o rendimento de um processo administrativo, e assim vai. Então, acho que nós estamos na mesmice, esse é o grande problema. Entendi. Fala. Então, um continuismo que deve ser interrompido. Deixa eu falar uma coisa para você que está, meu amigo internauta. Eu vou pedir a Luiz que tome um pouquinho do meu café. Olha, o país passa por um processo onde nós estamos nos avizinhando das eleições de 2024. Isso aqui não é campanha antecipada, de forma alguma, eu estou apenas falando de um pretenso candidato que já foi candidato em 2020. Em 2022 seria candidato. Em 2020 foi candidato a prefeito de Porto Seguro, né? Foi, parece que o terceiro mais bem votado, não é isso? Então, Luiz já é conhecido do público porto-segurense e ele entra agora em um momento fatídico para Porto Seguro. De um lado, nós temos um grupo político do prefeito que aí está, e do outro, de quem já governou Porto Seguro, de quem já esteve no poder em Porto Seguro. E Luiz vem com esse viés agora dessa proposta de empreendedorismo público. Alguém que tem um olhar e conhece a Porto Seguro e quem teve a primeira atitude de trazer para Porto Seguro um olhar inovador para o segmento que ele representa, que é o turismo. Sim. Então, o que é que pode agora trazer? Um olhar inovador para uma Porto Seguro que amanhece já dentro do século XXI com conspirações melhores, de um lugar melhor para se explorar o turismo, para se explorar a riqueza econômica do comércio local. Entendeu? Nós temos hoje um bairro aqui, o Complexo Baianão, que é uma outra cidade dentro de Porto Seguro. Uma cidade. Não é isso? É uma cidade. Então, Luiz, você como um prefeito eleito, digamos assim, 2025, estamos amanhecendo em janeiro de 2025, todos os jornais estão estampados lá. Porto Seguro elege Luiz Rotuno o novo prefeito da cidade. Vou lhe perguntar aqui agora, o que o povo do Complexo Baianão especificamente pode esperar do título dessa matéria? Luiz Rotuno, o novo prefeito de Porto Seguro. O Complexo Baianão, contrariamente ao que as pessoas pensam, é um complexo que já está bastante consolidado.
Ele tem seus problemas, principalmente alguns bairros, tipo Casas Novas, o Fundo do Paraguai. Você conhece tudo isso, Luiz? Conheço cada rua desse município, daqui até São Geraldo. Então eu não estou falando que quem conhece por cima, é quem conhece por baixo, na realidade. Eu vou quem pisa na lama no dia de chuva. Eu fui em todos os boqueirões dessa cidade, eu vou onde você nem imagina. Olha, eu vou em casas à beira de falésia, visitar pessoas em situação de risco. A gente tem esse programa de giro pela cidade que é mostrar a realidade de Porto Seguro. Não é mostrar a miséria, não é esse o objetivo, é a realidade das pessoas. Então, assim, o que o Luigi deseja para Porto Seguro são políticas de inclusão e não só políticas assistencialistas. As pessoas querem uma cesta básica, só no desespero, o que elas querem é emprego. Ninguém em Porto Seguro quer pedir nada. O povo de Porto Seguro é um povo maravilhoso. Ele só pede quando ele não tem mais opção, mas o que precisa de dignidade para ele. E não transformar ele em um povo sofrido que fica horas e horas na frente de uma secretaria para receber uma ajuda da assistência social, ninguém atende, nem sabe se vai ser atendido. Ele saiu de Caraíba às 5 horas da manhã, pegou 2 ônibus com 2 crianças no colo. Exatamente. Então, esse tipo de atitude é desumana. É desumana. Eu não me conformo com essa e várias outras. Talvez você queira entrar no assunto da educação, que é muito pior do que esse. Então, assim, a gente precisa, repito, políticas de inclusão. As pessoas têm que se sentir parte da cidade. O baiano é importante, mas você ficaria surpreso do tamanho de Veracruz, do tamanho de Trancoso. A Real da Ajuda agora é quase um baianão. O Altos do Vila é o segundo baianão. Hoje chega a mais de 30 mil pessoas. Então, assim, as gestões públicas que se seguiram em Porto Seguro não acompanharam o crescimento, não planejaram esse crescimento. Faltou um olhar gestor. Faltou visão. Deixou acontecer. E quem vai resolver agora? Ô Luigi, você citou um assunto interessante aí, que é a questão da Porto Seguro distante. Ela é muito elástica, né? Você pega, por exemplo, daqui para Veracruz nós temos quase 40 quilômetros, suponho eu. Mais 50 né? Isso é uma distância latente. Você está quase em Eunápolis. Exatamente, a vizinha é Eunápolis. E lá é uma cidade propriamente dita. São 17 mil moradores. Imagine você, 17 mil moradores significa que lá tem 3 vezes a população de Itagimirim, quase. Sim. Concorda comigo? Claro. Então, lá tem carências na saúde, carências na educação, que o Porto Seguro tem passado por uma crise de educação terrível. Né? Tem carências na infraestrutura urbana, carências na presença e no olhar do Estado, do governo, da municipalidade ali dentro. Luiz Rotuno, prefeito, como é que agiria com essa diferença que você abordou agora, de Trancoso, lá Veracruz, naquele, sabe? Aí temos a comunidade indígena também, que faz parte do processo. Muito importante. Porque, às vezes, o cara precisa de tomar uma providência, Luiz, ele tem que se deslocar de Veracruz para vir em Porto Seguro. Sim. Como é que um governo Luiz Rotuno lidaria com essas dificuldades de deslocamento para poder resolver os problemas em uma cidade tão distante? Assim? Olha, veja, Antônio Marcos, eu não consigo entender como em 2023 ainda nós temos um município sem nenhuma tecnologia. Nenhuma. Hoje você faz tudo com o seu celular. Tudo. Verdade. Tudo. Resolve tudo. Você tem seu banco, você tem sua, sei lá, tudo. Você faz muitas coisas no celular. Em Porto Seguro você não consegue marcar um posto de saúde. Você não consegue reservar uma vaga para uma criança na creche ou na escola. Não tem nada digital. Tudo é analógico, na base da canetona. Tudo é na base da boa vontade de quem te atende, na realidade. E a interferência política, né, Luigi? Para poder aparecer no celular. Isso deixa resolver isso. Então, hoje, se você não entra com investimentos pesados em tecnologia para favorecer, diminuir os transportes, hoje, pensa um pouco no gasto público de cada funcionário da prefeitura que tem que se deslocar para resolver serviços que poderiam ser feitos online. Verdade. Quantos carros a gente economizaria? Quanta gasolina? Quantos percursos? Nós não temos uma prefeitura. Já pensou? Porto Seguro... Assim, é aqui que o Brasil foi descoberto. A gente não tem um prédio da prefeitura. Não é próprio? Não tem prédio. Não, próprio nenhum. Mas além de não ser próprio, não tem um prédio da prefeitura. Não temos prefeitura. Se o cidadão vier de fora procurar o endereço da prefeitura... Não tem. Não tem. Você pode entrar no Google agora, não tem. Não tem. Não. Agora estão prestes a inaugurar alguma coisa, mas ainda hoje não tem. Você não encontra as secretarias. Você não sabe onde estão. Você está falando sério? Estou falando sério. Então, se me explica como é que um gestor... Uma cidade com envergadura de Porto Seguro passa por esse processo.
Belmonte tem. Belmonte tem prefeitura. E é muito bonita, inclusive. Inclusive. Luigi, deixa eu te fazer uma pergunta, que nós vamos para um outro. A conversa é tão boa que o tempo passa rápido igual, né? Veja só, nós vamos a um rápido intervalo novamente para os nossos patrocinadores. E eu quero deixar uma pergunta para o Luigi aqui interessante, que você cita aí. Luigi, veja só, eu gosto muito do lado humano da coisa, né? O olhar humano, né? O olhar de contemplar as pessoas pelos seus sentimentos. E a gente vê muita gente, Luigi, nas filas, como você citou há pouco, de postos de saúde, muitas mães de família mendigando, pedindo, implorando tratamento médico, sabe? Atenção do doente público para com essas carências. Qual é seu olhar para a saúde pública? Para a saúde pública. E quando você concluir de saúde pública, eu quero que você me diga qual é seu olhar para a educação que está numa bancarrota aqui em Porto Seguro. É hoje mal falada, depois do intervalo. Muito bem, um papo muito agradável aqui em Porto Seguro, na companhia de Luigi Orotuno, falando sobre a cidade, né, a conjuntura de Porto Seguro, nas suas mais diversas, digamos assim, dos seus parâmetros que devem ser estudados e analisados, e principalmente como pessoa, né, como cidadão. A gente pode até colocar de lado assim o Luigi empreendedor, o Luigi pretenso político, mas o Luigi cidadão, o Luigi que anda pelas ruas, o Luigi que vai na barraquinha de pastel, o Luigi que está ali dentro da realidade das pessoas. Eu acabei de perguntar para você agora há pouco, Luigi, com relação à questão de saúde pública e educação, que são dois gargalos, né, que vivem travados o tempo todo aí, que a gente vê a realidade que está na bancarrota dessa cidade. Não são poucos os casos de mães de família lamentando tratamento, pais de família, enfim, a saúde no contexto geral e a educação, que é a base de uma sociedade bem-sucedida. Eu lhe perguntei há pouco, né, com relação a isso e essa vivência sua como cidadão diante dessa realidade. Olha, como cidadão de Porto Seguro, são dois temas bem extensos, né? Vou tentar resumir o máximo possível. Mas a minha primeira dúvida é por que, como cidadão de Porto Seguro, eu não tenho acesso à Policlínica de Eunápolis? Nós temos uma policlínica estadual em Eunápolis, que atende Cabralha, Belmonte. Em Porto Seguro é o único município que não tem convênio com a Policlínica. Sim, já isso, precisa explicar isso para a população. Por qual motivo nós temos um investimento estadual de peso e o porto-segurense não pode ser atendido lá porque o município não faz convênio? O município se negou a fazer um convênio com o Estado para beneficiar a própria sociedade porto-segurense, né? Quem ganha com saúde pública, gente, é quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga seus convênios caros, vai para suas altas clínicas fora da cidade, vai para fora do estado, e se preciso for, vai até para fora do país para procurar saúde. Exato. Quem não tem, não. Ela tem que estar ali na esquina da casa do cara. E te falo, quem não tem, quando não consegue atendimento, você sabe muito bem o que eu vou falar, ele vai procurar dinheiro onde for. Porque para a saúde, as pessoas entram no desespero. Quando precisa de 300, 400 reais para uma consulta particular, tem gente que não tem um centavo, vai pegar emprestado, onde for, para poder fazer aquela consulta. Então, pensa como nós estamos abafando a população, estamos submetendo a população a essa dívida de saúde. Porque é uma dívida. Então, assim, é uma estratégia. É uma estratégia política. Saúde e educação tem que ser ruim para a velha política sobreviver. Essa é uma estratégia que vem do coronelismo. Se a gente vê isso, nunca houve investimento em educação, nunca houve investimento em saúde. Não adianta falar o contrário. Inclusive, Luigi, existem pessoas que se mantêm na política aí há décadas, há anos a fio aí, usando justamente isso, né? Causa dificuldade para vender facilidade. Ou seja, não tem saúde de qualidade, ele intervém naquela situação para dizer que é o bonzinho da história, sendo que é um direito do cidadão.
O Sistema Único de Saúde está aí para atender o cidadão e com excelência. Mas aí o cara causa uma dificuldade, causa todo um embaraço para ele poder aparecer no cenário como provedor da situação. Exato. Aí ele que resolve, ele que gera fila na frente de casa, que marca para as pessoas. Isso não deveria acontecer. Se um cidadão precisa marcar uma cirurgia, um médico, ele tem que ir diretamente aonde for. A fonte. Ele não precisa procurar o amigo do amigo do amigo para resolver para ele. Parente do vereador, fulano, assessor do vereador fulano, assessor do vereador ciclano. Isso tira a dignidade humana. Tira e serve para submeter o eleitor a esse serviço. Outra situação complicada também é a questão da educação. Você como cidadão, não como Porto Segurense, que foi lhe dado conferido o título, com muita honraria, inclusive, merecedor dele. Você recebe esse título de cidadão Porto Segurense e você fala com o Porto Seguro. Qual é o pilar de uma sociedade bem-sucedida? Educação. Inclusive, a educação gera saúde, você sabe disso? Claro que sim. A educação gera saúde. Diminui as filas na saúde. É gerador de saúde a educação. Né? Claro. Então, o que é que nós temos aqui? Se você suprime uma educação de qualidade desde a sua base, que é o transporte para conduzir o aluno até a sala de aula, uma merenda escolar de qualidade, dignidade ao educador com salários que possa lhe ser ofertado aquilo que ele tanto se dedicou para estudar, você está entendendo? A sala, o ambiente escolar, a estrutura física da escola, né? A localização dela, enfim, é um contexto muito amplo, como você falou. Mas me diz uma coisa, como é esse olhar seu aí para você ver diante de... Porque hoje a educação em Porto Seguro é vista hoje como na bancarrota. Mas é. Na bancarrota. Antônio Marcos, eu ando por essa cidade toda, você sabe disso. Eu realmente ando acompanhado. Sábado estava em Nova Caraíva, voltei agora de Trancoso, faz uma hora. E assim vai, a gente vive nas ruas, na realidade. Né? Porque não há como, você tem que entender a realidade das pessoas. Você não aprende isso sentado na sua mansão, na sua casa, com o celular na mão, vem aqui na minha casa, vem aqui na minha casa. Isso que é um... Desculpa, é um circo isso. Assim, sai da rua, vai lá visitar a Dona Maria, seu João, qual é o problema dele, conhece a realidade dele, né? Assim, e sabe qual é a porcentagem de crianças que não tem uma escolaridade correta em Porto Seguro? Nem imagino. Chuta um número aí. Que não tem? Das crianças em idade escolar? Que não vão para a escola ou não vão com a frequência correta. Em idade escolar? 15%? 30%. Não. Você tem mais de 1/3 das crianças desse município. 30% você está criando uma colônia de semi-analfabetos. Sim, mas é. É uma colônia de semi-analfabetos. A Vila de Caraíba não tem escola. Nova Caraíba não está funcionando. Não. Itaporanga fizeram uma greve, tiveram que fechar a estrada. Há 3 semanas atrás. Essas comunidades não são assistidas? Não tem. Mas não tem escola mesmo. Não tem estrutura? Tem escolas que estão em reforma há 2, 3 anos. Não tem escola. A escola entrou em obra, a obra nunca terminou. Ou tem escola que a obra terminou, tem uma escola, Itaporanga tem uma professora para 200 alunos e dá aula 2 horas por dia. 2 horas. Quando ela vai, quando ela pode. Não é culpa da professora, pelo amor de Deus, ela é uma santa, viu, gente? Mas, assim, eu fiquei assustado e envergonhado de morar em uma cidade onde tantas crianças não frequentam a escola e não há nenhuma preocupação para que elas frequentem. É isso que me deixa mais inconformado. É como você olhar aqui na rua, você está morrendo de fome, e você passar perto e dizer, não, tanto faz. E porque você deixar de proporcionar um sistema de educação é crime. Luiz, mas como é que se explica? Porto Seguro arrecada hoje o quê por ano? Eu não sei, números grossos aí, Porto Seguro deve estar arrecadando o quê? 2,5 bilhões, 3 bilhões? Eu não sei. Não. O ano passado bateu o recorde com 700 milhões. 700 milhões. Não, anuais? Anuais. É? É. Eu me imaginar até com um valor maior. Entendeu? Porque eu acho que então a receita próxima é Eunápolis. Porto Seguro deve arrecadar 40 milhões, 50 milhões por mês. Isso, um pouco mais. 600, 55. Exato, Eu que fui exagerado nos números aqui, talvez querendo que a realidade mude, né? Mas se você tem uma folha de 25 milhões, como é que faz? O que sobra? Ou seja... Você não pode ter uma folha que é metade, 50% da receita. Cabide de emprego suga a receita do município e também falta de gestão, né? Convenhamos, né? Falta de gestão. Luiz, nós temos um tempo curto, rapaz. 30 minutos, a gente não conversou quase nada. Mas é um primeiro encontro que nós tivemos. Eu pude conhecer um pouco melhor, tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente. Quero ofertar para vocês que é a melhor imagem possível que eu tive aqui. Acredito que pessoas como o Luiz
pode entrar nos holofotes, não para poder brilhar para si próprio, mas para trazer uma luz que ele tem própria, para trazer e irradiar pelo ambiente onde ele está navegando, está trafegando. Eu usava o termo navegando, né? E dizer para vocês o seguinte, de que essa oportunidade que eu tive, eu acho que é uma oportunidade que muita gente também deve dar a si mesmo. Porque eu acho, Luiz, que quando as pessoas optam por trazer uma transformação para elas e para a comunidade onde elas vivem, eu não estou dando uma oportunidade para ninguém, não. Elas estão dando para ela. Para ela mesma. Concorda comigo? Concordo. Concorda comigo? Concordo. Então, eu acho que quando eu não me ofereço essa oportunidade, eu continuo com a mesmice de sempre. Concorda? De acordo. Continuo com a mesmice de sempre. Continuo fazendo as mesmas práticas e as mesmas coisas. Então, quem não quer viver as mesmas práticas e as mesmas coisas, se deve dar uma oportunidade a fazer diferente. Luiz, olha para aquela lente lá e dê suas considerações finais a quem está nos ouvindo aí. Foi muito pouco tempo, não sei se tinha mais coisa para falar. Né? Mas olha, Antônio Marcos, foi um prazer tomar esse café com você aqui. E um abraço enorme a todos os ouvintes, a todos os internautas. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar mais. Vamos ter que tomar outro café. O café foi pouco demais para Luiz Rotundo. Eu vou ter que me propor aqui no futuro próximo a gente vir cá e conversar novamente com o Luiz Rotundo. A você que está aí, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até lá.